Nesta noite, nós vamos continuar, como temos feito todo domingo, já faz uns 2 meses, né? Em setembro a gente vai terminar, nada. Eu acredito, estudando, recapitulando as básicas da Igreja Adventista. Nós temos aqui alguns irmãos presentes, sejam todos bem-vindos. E você que está em casa, que também possa pegar a sua Bíblia, abri-la, ao recordar os textos que vamos estudar nesta noite sobre os dons espirituais. Deixa eu pegar aqui o passador do PowerPoint, onde a gente vai estar compartilhando com vocês alguns textos da Bíblia e também meditar em alguns conceitos que foram tirados do livro Está Escrito, tá? E nós vamos estudar hoje sobre essa questão dos dons espirituais. Se você está na minha lista de transmissão, eu tenho a maior parte dos membros da igreja, e se você ainda não está, mande para mim um oi no meu número de celular. A gente depois coloca aí para você que está assistindo em casa, os irmãos aqui, se quiserem anotar, tá bom? Tá torto? Estão me dizendo que a minha gravata está torta. Vamos consertá-la. Deixa eu olhar lá na TV, que vai ser meu espelho. Aqui é tudo ao vivo mesmo. E depois eu falo para os irmãos que tenho essa corzinha assim, tem uma vantagem que eu não fico vermelho em público, né? Então, tudo bem. Agora está melhor. Irmãos, anota o número do telefone. Se você não tem ainda salvo na sua agenda o telefone do pastor, anota, depois me manda um oi no WhatsApp, que eu vou mandar para você sempre o link dos cultos e outras informações da nossa igreja. O meu número é 999-65-6089. Anota aí. Se você não está recebendo alguns dos links, tem uma dica que eu descobri esses dias. Como eu envio através da lista de transmissão, você precisa ter salvo na sua agenda o meu número, porque senão você não recebe quando eu envio. Vou falar mais uma vez, bem devagarinho, ó. 39-999-65-6089. Esse é o telefone do pastor e eu vou enviar para você, então, o link dos cultos e outras informações. Mas eu enviei hoje, não sei se vocês que estão aqui receberam, o link de um site da Igreja Adventista de Americanópolis, pois ali tem uma ferramenta muito útil para que você possa descobrir os seus dons espirituais. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje também. Vamos à leitura do texto. Eu queria... Quem é que está lá na Aline? Esse foi o que eu enviei aí para vocês. Eu acho que esse é o da Svit, que está um pouco diferente do meu aqui. Dá uma olhadinha, por favor, no grupo o PowerPoint que eu enviei. Ela vai olhando lá. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. 12, verso 11. 1 Coríntios 12, verso 11. Acharam? Você em casa já achou? 1 Coríntios 12, verso 11. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Eu gosto desse texto, porque o capítulo 12 de 1 Coríntios é o capítulo, se você olhar aí ao redor, que está falando sobre a questão da distribuição dos dons. Que a igreja é como um corpo, e Deus deu ali diversos dons espirituais. E aqui, então, nós podemos encontrar essa orientação. O que que me chama a atenção neste verso? O dom espiritual que é dado aos crentes, ele é dado por quem? Pelo Espírito Santo. Conforme a vontade de quem? A vontade do Espírito Santo. Agora, os dons que nós temos são
espiritualizados a partir de uma habilidade natural que você tenha ou que possa adquirir. E também questões sobrenaturais que a gente vai ver daqui a pouquinho. Um outro texto que me chama muita atenção quando a gente estuda esse assunto é o texto de Mateus 25:15. Vê se você acha aí na sua Bíblia. Sabe o que está escrito no livro de Mateus? O livro de Mateus, no capítulo 25, é a parábola dos dons. A parábola dos dons. Aqui, ó, Mateus 25:15. Obrigado, Aline. O pessoal da transmissão me ajudou ali. E ali, na parábola dos dons, você encontra justamente Deus contando uma história onde ele é um senhor que vai fazer uma viagem longa, e quando ele vai fazer essa viagem, ele chama os seus servos e distribui capacidades para eles. E aqui a gente pode fazer uma referência ao Espírito Santo, porque a gente acabou de ler em 1 Coríntios que quem dá a capacidade para cada um é o Espírito Santo. Então, quem deu a capacidade para aqueles servos antes de viajar foi o Espírito Santo, a divindade. Mas o que me chama a atenção, nessa história tão conhecida, a parábola dos talentos, vocês sabem, um recebeu 5 talentos, o outro recebeu quantos talentos? 2. E o terceiro? 1. Quem entregou? Deus, o Senhor, que estava viajando na história. Estava indo para longe e deu uma capacidade. Mas, irmãos, quando eu leio essa história, sabe o que me chama a atenção nessa história? É que tinha ali os 3 servos, que simbolizava eu, simbolizava você, simbolizava a igreja. O Senhor era o Deus que capacitava esta igreja, dando a cada um qualidades. Mas nesta noite eu queria compartilhar com você algo que me chama a atenção. Primeiro, no texto bíblico diz que cada um, 5, 2 e 1, recebeu segundo a sua capacidade. Então, Deus, que conhece exatamente a cada um de nós, dá uma capacidade para nós conforme a gente consegue receber. Ele não dá a mais. Outra coisa que me chama a atenção nessa distribuição dos dons, em Mateus 25, nessa parábola, é o seguinte: qual desses servos não recebeu dom algum? Tem destes 3, que simboliza nesses 3 a totalidade do corpo de Cristo, dos membros de Cristo, da igreja de Cristo. Alguém recebeu 0 dons? Recebeu 1, mas recebeu. Então isso denota que todo mundo tem pelo menos um dom. Pelo menos um tem. Na igreja de Deus não existe aquela pessoa assim, eu não sei fazer nada. O nada é 0. E nessa parábola, para mim, está explícito. Deus deu 5, e é verdade, tem gente que tem mais de um dom, né? Tem gente que prega. E engraçado que quando a gente fala de dom na igreja, a primeira coisa que vem na cabeça é pregação, né? Como se fosse o top. Ai, como eu queria pregar, pastor, mas eu não consigo, eu tenho vergonha. A pregação é um dos dons. E depois a gente poderia até, mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas falar assim, qual é o dom mais importante? Qual o dom que vale mais? Pregar, cantar, hospitalidade? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os dons que estão neste teste que eu indiquei para vocês. Mas eu queria que vocês pensassem nisso. Eu vou pedir até um favor à Aline. A Aline é bem ágil ali. Se você conseguir depois, se der, tá? O pessoal da transmissão fica doido comigo. Mas, se for possível, eu mandei no seu celular e para todos o link da... Acho que é o Silvio que está lá, que vai passar aí para vocês que estão assistindo em casa, por olhar no celular, o link no chat da igreja, o link lá da igreja de Americanópolis, para você fazer o teste. Mas nesse teste nos ajuda a entender um pouquinho, a descobrir o seu dom. Eu lembro, alguns anos atrás,
a gente cantava o hino na igreja, o título do hino era Descubra os Seus Dons, que um quarteto cantava. E a gente cantava, né? A caridade é um dom, ó sim é. Era um hino muito conhecido. Descubra já os seus dons. E a gente fica pensando, mas o que eu posso fazer no reino de Deus? Irmãos, pelo menos um você tem. Talvez você não saiba qual é. E ainda tem uma outra questão. O Espírito Santo que distribui para cada um segundo lhe apraz, pode te dar outras capacidades. Mas a gente sabe que tem gente que canta, que prega, que assobia e chupa a cana, né? A gente brinca assim. Aí você fala assim, poxa, parece que Deus deu tudo para ele e não deu nada para mim. Pelo menos um você tem. É o que a gente aprende aqui em Mateus 25:15. A gente só precisa descobrir qual é. Tá bom? E nós vamos um pouquinho mais à frente, e aqui eu queria que você acompanhasse. Olha só, uma vez que o Espírito distribui os dons segundo melhor lhe parece, nenhum dom deve ser ignorado ou apequenado. Então, aquela história assim, mas eu só sei varrer a igreja. Quem canta, prega, quem dá estudo bíblico, quem fala bem em público, esse tem um dom maior do que eu. O meu dom é tão pequenininho, apequenado. Não existe dom pequeno que o Espírito Santo te conceda. A gente tem que trabalhar um pouquinho a nossa autoestima, né? Porque vocês já devem ter ouvido aquela história, uma parábola que é contada de diversas formas. Eu já vi contada com ferramentas, que o marceneiro chegou na marcenaria e foi construir uma mesa. E aí as ferramentas nessa parábola, nessa fábula, elas conversavam umas com as outras, e o martelo então virou ali para o alicate e falou, olha só quem ele vai usar primeiro. O serrote vai ser eu. E cada uma ali ficava disputando para dizer quem era mais importante na hora de fazer a mesa. E o marceneiro, nessa parábola, nessa fábula, pegou o serrote, pegou o martelo no momento certo, pegou cada ferramenta e usou todas elas. E construiu a mesa. Para a gente entender que cada um tem uma função no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Vamos um pouquinho mais? Deus indicou apóstolos, está aí em Coríntios 12, em Coríntios 14 também. Deus indicou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de equipar a igreja para a pregação do evangelho, para o seu ministério. Não existe ociosidade no corpo de Cristo. Cada um tem uma função. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica falando sobre essa questão do mais importante. Eu me lembro também assim, na lei trabalhista, do nosso país, se você cortar a pontinha do seu dedo mindinho, é capaz de você ter ser encostado, como a gente fala, né? Por invalidez. Só o pedacinho a última falange do dedo menor que a gente tem. Porque faz diferença, dependendo da atividade que você tiver, isso vai fazer uma diferença tremenda. Tudo no corpo é importante. Eu queria compartilhar com vocês que Deus concede os dons para a missão, Deus concede os dons espirituais para beneficiar o corpo inteiro. Não só um indivíduo que recebe esse dom. É para benefício de todos. Eu quero passar rapidamente e já vou incentivar novamente. Depois vai com calma, dá para fazer no celular esse teste online. Por que eu estou indicando ele? Porque é um dos únicos testes de dom. Quando você vai até a internet, você vai encontrar vários testes de dons espirituais. Mas esse que eu estou indicando é um dos únicos na internet que foram adaptados, que foram adequados para a realidade da doutrina adventista do sétimo dia. Por que isso, pastor? Porque você pode pegar, por exemplo, um teste de dons da linha pentecostal e eles vão falar sobre a cura ou sobre o dom de línguas. Mas não vai bater com a nossa teologia, porque a gente não acredita que dom de línguas é falar aquelas línguas estranhas, estáticas. Então, esse teste de dom da Igreja Adventista de Americanópolis.com,
ele está adaptado à realidade e o conhecimento e à doutrina adventista. Por isso que ele é importante. E eu tirei dali algumas coisas que é colocada, eu vou passar bem rapidinho, tá? Alguns dons para você só lendo ali tentar identificar se você se enquadra em algum deles. Usualmente, o Espírito concede os dons de acordo com habilidades naturais da pessoa. Então, a pessoa estava no mundo e era um cantor de rock lá. E aí ele é alcançado pelo Espírito Santo e vem para a igreja. Ele já tem a habilidade natural de cantar. Só que agora ele vai cantar para Jesus. Vai cantar hinos. Foi aproveitado. Mas pode ter situações que você não tinha nenhuma habilidade. E quando você chega na igreja, você desenvolve uma habilidade. E quando você dedica essa habilidade para as coisas espirituais, é um dom espiritual e Deus vai te capacitando. Mas alguns dons aqui, ó. Dom de fé. O que é o dom da fé? É o dom do Espírito para reclamar as promessas de Deus com inabalável confiança de que serão cumpridas. Está baseado num profundo conhecimento de Deus e de seu modo de agir, exortados ou encontrados na Bíblia. Fé é um dom, e a gente pode pedir a Deus, precisamos dele. Missionário é o dom para compartilhar o evangelho de maneira eficaz em outro país, adaptando-se com espontaneidade a diferentes culturas, clima e circunstância. Está associado ao dom de línguas. Sabe, irmãos, eu tenho alguns colegas que foram missionários na África. Eu tenho alguns colegas, pastores, numa missão na Mongólia, na janela 1040, aonde acontece ali a pregação do evangelho para os muçulmanos. Inclusive, a gente teve, há pouco tempo, uma meditação de pôr do sol de sexta-feira, que era contando a história dos missionários brasileiros. E interessante, irmão, que o brasileiro ele tem uma característica, e eu tive aula de missão no mestrado de teologia, e o professor ele dizia isso. A bola da vez para a missão hoje são os brasileiros. Porque o brasileiro se adapta a qualquer cultura e ainda tem uma questão fenótipa, que o brasileiro parece... Você tem brasileiro parecendo judeu, você tem brasileiro parecendo africano, você tem brasileiro parecendo americano. Então, até essa questão fisiológica, né, de aparência, os brasileiros conseguem ir para qualquer país. E o Brasil tem mandado e enviado realmente missionários para outros lugares. Liderança. Na igreja a gente precisa de líderes. Na comissão de nomeações, quando chega em outubro, setembro, a gente fica preocupado quem vai assumir os departamentos. Talvez você tenha esse dom. É o dom de envolver pessoas em uma visão, estabelecer objetivos, desenvolver estratégias para que a igreja avance. Organizar a igreja de uma maneira que a liderança é necessária. Um outro dom, o dom do ensino. Professor de escola sabatina, professor de classe bíblica, professor que tenha essa capacidade, né? Membros da igreja ou não, que levem o evangelho para fora e mesmo para aqueles que são de dentro. Será que você tem o dom do ensino? Bom, se a pessoa pega um dote natural e dedica ao Senhor, se uma pessoa é professor, né, Ricardo? Pode ser muito bem professor da escola sabatina, professor de uma classe bíblica, ensinar aos outros, porque ele já tem essa habilidade pela pedagogia até. Então, pensa aí, nós temos muitas pessoas que poderiam estar aí no dom do ensino. Exortação é o dom do Espírito que traz conforto, encorajamento e instrução àqueles que precisam de ajuda. No meio dessa pandemia, como a gente precisou desse dom, né? Gente, você já encontrou pessoas na igreja, na comunidade, um parente seu, que tem essa habilidade, tem uma voz doce. Quando alguém está com um problema, ela senta do lado e sempre tem uma palavra boa. Eu me lembro do texto lá, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a boa palavra, é a palavra dita a seu tempo. Como é gostoso. A minha falecida mãe, ela tinha uma amiga, ainda é viva, irmã Edith. Uma pessoa simples,
simples. Culturalmente falando, não tinha faculdade, não tinha nada disso. Mas como eu gostava daquela mulher? Porque ela se tornou amiga da minha mãe, e ela sempre, mesmo comigo, eu era pastor já, pastor jovem, começando o ministério, ela ia na minha casa, ela sentava e falava com uma voz tão mansa: pastor, como é que o senhor está? O senhor está precisando de alguma coisa? E me abraçava, e falava com carinho. Não é gostoso ter gente assim? O dom da exortação é tão gostoso, e na igreja precisa dessas pessoas. Vamos um pouquinho mais para frente. Conhecimento é o dom concedido pelo Espírito, dando capacidade, capacitando o crente a reter conhecimento. Geralmente está ligado, ou deveria estar, associado ao dom do ensino. Tem gente que tem uma capacidade muito grande, por exemplo, de se aprofundar no estudo do Apocalipse. Irmãos, até no ministério pastoral, nem todos os pastores têm habilidades iguais. Eu costumo dizer que o ministério pastoral é igual medicina. Todos os médicos são generalistas, médico clínico geral, mas ele tem uma especialidade. Eu, por exemplo, gosto de estudar questões de família. Estou me especializando nisso. Mas você pega o pastor Luiz Gonçalves, do que ele gosta? O que o pastor Luiz Gonçalves gosta? De Apocalipse, de dar estudo bíblico. Mas ele gosta muito do Apocalipse. E a gente tem pastores que são profundos no livro do Apocalipse. E a gente sabe o geral. Mas ele sabe mais ali. Então, o dom do conhecimento é a capacidade de reter os conhecimentos bíblicos, do espírito de profecia. Tem gente que tem essa habilidade. Sabedoria, dom que habilita para o entendimento de pessoas ou igreja, em partes ou como um todo, na sua complexidade, trazendo solução para os problemas. A gente precisa dessas pessoas. O corpo de Cristo, profecia, olha aqui esse aqui, ó, é o dom através do qual o Espírito Santo transmite conselhos e instruções para a igreja, por meio de visões e sonhos. Amós capítulo 3, verso 7, um verso muito conhecido. Nos últimos dias, os jovens sonharão, os seus velhos profetizarão. Esse é o texto. Aí, inspiração profética pode ser usada por Deus como e quando lhe apraz. Aqui cabe a gente parar um pouquinho e pensar. Quem na igreja adventista recebeu abertamente essa capacidade de ter visões e sonhos e trazer até nós instruções? Quem é a igreja? Isso, alguém aqui já soprou e você em casa também. Ellen White. Agora, irmãos, nós adventistas acreditamos e aceitamos que ainda hoje, se Deus, como diz ali, se Deus ainda desejar, Ele pode suscitar outros profetas. Você pode ter um sonho de Deus, sabia? Você pode ter uma visão que Deus quer mostrar alguma coisa. A única coisa que a gente precisa fazer é o teste bíblico. Mas isso não está fora de cogitação. Ellen White não foi a última profetisa. Poderá vir outros. É só a gente comprovar com o texto bíblico, e se for, como assim diz o Senhor, não há nenhuma dificuldade. Mas aqui o dom de profecia. Outro, o dom pastoral, né? O dom do Espírito para ministrar, tanto direta como indiretamente, a todas as necessidades de cada membro da congregação. E as pessoas que precisam ser pastoreadas. Intercessão, dom importante. Pessoas são chamadas para se importar e interceder em oração por outras. E nessa hora eu lembro do nosso grupo de oração aqui da igreja. Quantas respostas de oração nós tivemos essa semana, ou desculpe, durante esse período que esse grupo foi formado. E ali no grupo de oração aqui da igreja, a gente vê a irmã Neuza. Todo momento que tem aqui os pedidos de oração, ela lá no grupo, no chat, já diz, os pedidos já estão aqui no grupo de oração. E a gente acompanha ali. Interceder, orar a favor dos outros, discernimento, capacidade de descobrir o que é certo e errado. A gente precisa dessa iluminação vinda do Espírito Santo. É um outro dom. Agora pulou um monte aqui, deixa eu voltar. Pouquinho, discernimento, evangelismo,
levar aos outros o conhecimento de Deus, o dom do Espírito, para compartilhar o Evangelho e ver os descrentes se encontrarem com Jesus, unindo-se à igreja. Dar um estudo bíblico, fazer as coisas com intencionalidade, dar um livro missionário, mas sempre com aquele desejo, com aquela boa intenção de trazer essa pessoa para a igreja, trazer para as coisas boas que você conhece e que Jesus tem feito na sua vida. Dom de cura. A igreja adventista cura, irmãos? Tem dom de cura na igreja adventista? O Espírito Santo deu a capacidade de cura para os membros da igreja adventista? Ou esse negócio é só lá nas igrejas pentecostais? A gente cura ou não cura? Olha que interessante. É o dom de entender o funcionamento do corpo humano, discernir doenças, aplicar tratamentos e ajudar o doente a cuidar de seu corpo para que tenha saúde. Pode estar associado ao dom de milagres. Irmãos, quando a gente vai a Profetisas do Senhor Ellen White e a gente se apodera dos 8 remédios da natureza, os remédios da natureza ele tem o dom de curar. Água, exercício físico, alimentação adequada, descanso, confiança no poder de Deus. Todos esses elementos eles têm a capacidade de proteger e de promover a cura e a saúde. É a maneira como Deus deixou para que a gente exerça o dom da cura. Apostolado, dom do Espírito Santo para pioneiro. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Espera aí. Para pioneiro, líder que inicia a igreja ou as desenvolve indo de um lugar para o outro. Gente que abre igreja, congregação. Tem essa... Sabe assim, irmãos, a gente está numa igreja aqui bem confortável. Você que é membro da Igreja Central de Cotia, você sabe, fizemos uma reforma, tem ar-condicionado, muita luz, o banco, o carpete, coisa linda aqui, irmãos. Mas é maravilhoso quando a gente faz um desafio de abrir uma igreja nova num bairro novo, onde não tem presença adventista em Cotia, e 20, 25 pessoas dizem assim, pastor, eu vou sair aqui do conforto e vou para lá para o salãozinho, vou lá para o início, para o embrião. A gente tem aqui o Caputera, a gente tem o Jardim Leonor, são igrejas que saíram desta igreja. Pessoas que saíram daqui e foram para lá, nos bairros, para poder fazer o dom do apostolado, né? Exercer. Administração, dom do Espírito que concede e supervisiona planos, vou correr um pouquinho mais. O dom de línguas, eu acho interessante também, a visão adventista para dom de línguas. Está aqui, ó. Capacitação especial e sobrenatural para comunicar verbalmente o evangelho em um idioma estrangeiro, até mesmo sem treinamento, quando há uma extrema necessidade de fazê-lo de maneira rápida e eficiente, a fim de fazer avançar a obra do evangelho e testemunhar da obra expiatória de Jesus às pessoas de diversas etnias. Então, é uma capacidade sobrenatural de falar uma língua, não a língua dos anjos, uma língua estática, mas a língua das nações. A gente sabe de histórias, apareceu até em carta missionária, antigas, de missionários que foram enviados para uma tribo lá no meio da África e começaram a falar a língua daquelas pessoas, sem ter treinamento, sem ter ido na escola. Deus viu a necessidade e deu essa capacidade. Só que é a capacidade de falar uma língua estrangeira. E tem uma outra coisa que eu coloco aqui. Eu estou vendo aqui meu irmão Rubens, ancião dessa igreja, que está lá em cima. De vez em quando a gente bate um papo. Acho que o Silvio também. E tem outros aqui. A gente tem pelo menos 2 ou 3 professores de línguas estrangeiras aqui nessa igreja. Tem a Simone, que eu lembro. Tem a Vivi. Tem o menino... Agora eu vou lembrar o nome dele, que é professor de inglês e espanhol ali na Granja, que é membro dessa igreja. Pessoas que têm facilidade com... Irmãos, eu tenho uma dificuldade, estou fazendo doutorado agora, eu escuto e entendo um pouco no espanhol, mas falar em inglês, irmãos, meus filhos riem de mim, porque a molecada de hoje fala inglês assim tranquilamente. Parece que está na outra geração. Mas se você tem essa facilidade de aprender outras línguas,
Você pode ser um missionário. Deus pode te usar. E se você não tem, em algum momento de emergência, Deus achar, Ele que dá essa capacidade, você poderá começar a falar uma língua para a pregação do Evangelho. Liberalidade, pessoas que têm essa facilidade de doar, né? Não só aquilo que Deus pede, a devolução do santo dízimo, mas ele tem essa facilidade de ajudar até andar a segunda, terceira, segunda milha. Isso é um dom, é uma capacidade. Hospitalidade, não é todo mundo hoje que abre a porta da sua casa para deixar alguém dormir na sua casa. O dom do Espírito para acolher o abandonado, o necessitado, fazendo com que cada pessoa sinta-se querido ali na sua casa. Você se sente bem em receber alguém na sua casa? Né? Uma pessoa conhecida ou até mesmo uma desconhecida? Socorro e misericórdia, o dom do Espírito para ter sensibilidade aos sentimentos e necessidade dos outros. Bom, aqui foi um apanhado rápido desses dons espirituais que a gente pode ter. Mas os dons espirituais, você pode descobrir de diversas formas. Eu coloquei aqui, como descobrir qual dom você tem. Há diferentes maneiras para descobrir. Uma delas é fazer o teste que eu estou aqui batendo na tecla contigo. Faz o teste, você vai descobrir. Tá bom? E o teste, são 76 perguntas. Você vai levar uns 20 minutos. Eu fiz o meu hoje antes de vir para cá. Então, os 3 já dá a resposta ali online. Os 3 que você tiver maior pontuação é aquele que você tem maior ênfase. Faz lá, é interessante. Mas como descobrir? Um teste pode ajudar. Ou então um irmão da igreja pode virar para você, como acontece às vezes, fala assim, irmãos, eu me lembro, eu tinha uns 13 ou 14 anos de idade, na minha igreja, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eu nasci num lar adventista, era um adolescente. E um dia, o Jadir e a Marlúcia, os dois foram meus professores no juvenis. E um dia o Jadir, irmão, eu nunca mais vou esquecer isso. Ele chegou perto de mim e falou assim, Jairo, você tem uma voz boa. Eu vou arrumar um hino, porque ele cantava no grupo da igreja. Eu vou arrumar um hino para você fazer um solo. Eu falei, eu? É você. E eu me lembro até hoje o hino que ele pegou. Ele pegou lá, não tinha no inário ainda, e ele trouxe para mim a partitura, e eu fui com a tia Tânia, que era a pianista da igreja, e ela ensaiou comigo e eu cantei. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar. Foi o primeiro hino que eu fiz solo na igreja. Porque alguém chegou perto de mim e falou assim, você tem uma voz boa. Então aqui, alguém pode falar para você, você fala bem. Você tem, eu já percebi, você pode ser professora. Também é uma maneira de descobrir o seu dom, né? Alguém dando uma dica para você. Mas é no exercício dos dons, dessa lista, e outros mais, que você, pela fé, e o Senhor vai te indicando que vem a convicção do chamado. E é verdade, irmãos. A convicção do chamado. E eu posso dizer isso para vocês, vou contar bem rapidinho, irmãos. Eu sou pastor há 30 anos. Mas eu nunca tive, irmãos, na minha vida, aquelas experiências sobrenaturais assim. A minha mãe sonhou que ia ter um filho, que esse filho ia ser pastor. Não, irmão, não teve nada disso. Eu estudava no IPAI, nosso internato, fiz o colegial lá, fiz técnico em contabilidade, e quando terminou, eu queria continuar no internato, mas não tinha jeito, era o último ano, só tinha o colegial. 3 amigos viemos para São Paulo. Um fez pedagogia, outro fez enfermagem, e eu fiz teologia, aqui no Velho Iaê. Eles me chamaram, vamos? Eu falei, vamos. Foi um bom conselho que eles me deram. E quando eu comecei a fazer teologia, irmãos, eu tinha uma coisa na cabeça. O que eu começava, eu tinha que terminar. Mesmo que eu não fosse pastor, eu ia terminar o curso de teologia. Mas durante o curso, Deus foi dando a convicção. Uma coisa que eu me lembro. Eu trabalhava para pagar os meus estudos no Velho Iaê. E eu trabalhei fazendo limpeza no prédio do colegial. Então tinha um prédio lá do 2º grau e eu era um monitor e fazia limpeza.
Mas, irmãos, enquanto eu estava fazendo curso de teologia, segundo, terceiro ano, muitas vezes os alunos que me viam limpando o banheiro ali e tal, o monitor, eles falavam assim, eu posso conversar com você? É que eu estou com um problema em casa, com meu namorado, eram alunos ali terceiro ano, e eles me procuravam. Aquilo, para mim, foi um sinal, Deus dando a convicção do chamado. E aquilo foi me impactando, e hoje estou aqui, 30 anos no ministério. Comece ali, ó, não tenha medo de cometer erro no uso do dom. Ah, mas eu não sei pregar. Vai testando, vai em frente, vai pegando a habilidade. Comece a usá-los. Esteja atento ao Espírito Santo. Ellen White diz o seguinte, é melhor cometermos erros ao tentar avançar na causa do Senhor do que esperar até que todas as circunstâncias excluam qualquer possibilidade de erro. A gente não pode ter medo de ter medo. Tem gente que tem medo de ter medo, né? O medo paralisa. Faz. Vem cantar. Um dia você vai desafinar, vai dar uma coisa errada, mas tenta de novo. A igreja é um bom lugar porque as pessoas são pacientes, têm amor. Prega. Vai dar errado um pouquinho, mas a igreja vai te ajudar. Vai dar um estudo bíblico. Não tenha medo. Não fique paralisado. Existem inúmeros outros dons além desses que nós citamos. E eu gostei dessa frase, não é minha, do material que a gente trouxe, mas olha só, acompanhe comigo. Ó. Existem inúmeros outros dons espirituais diferentes dos relacionados aqui. Essa lista não é exaustiva, isso que a gente citou hoje. Mas essa frase assim, ó, a criatividade de Deus não tem limites. Tem um monte de coisa que você pode fazer na igreja que a gente nem citou aqui hoje. Várias. Tá bom? E eu quero terminar com 2 textos bíblicos que eu gosto muito, que a gente falou que é o Espírito Santo que dá capacidade, e a gente não pode esquecer do fruto do Espírito, que são capacidades que a gente precisa. Igreja, vocês que estão aqui comigo, vamos fazer um grande coro, leia comigo. Você que está em casa também, olha aí na tela, e vamos ler esse texto de Gálatas 5:22. 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa é uma habilidade que a gente precisa, necessária para os relacionamentos. E o outro texto que eu gosto muito, que vocês conhecem, Coríntios 13, o verso 1, 2 e 3, e depois o verso 13, que fala dos dons. O apóstolo Paulo fala muito dos dons, mas olha, esse texto é muito lindo. Ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o quê? Amor. Seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E o verso 13, então, nessa sequência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior é o quê? É o amor. Então, não importa o que você vai fazer na igreja, o que você vai fazer para o seu semelhante, se você vai dar o dinheiro, se você vai dar o seu corpo, se você vai dar o seu tempo. Tudo tem que ser feito com amor. Que o Senhor te abençoe a mim também, que a gente descubra os nossos dons, mas sempre façamos com amor, porque o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta, o amor jamais acaba. A minha oração para a minha igreja nesta noite, ao estudar esse tema dos dons, é esse. Nós vamos cantar um hino para finalizar, e depois eu volto aqui com vocês para a gente orar. Vamos cantar agora. Preciso me entregar, Senhor.
Preciso a ti me entregar, preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Que hino maravilhoso, né? Entrega o teu coração, entrega os teus dons ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que estudamos nesta noite. Relembramos que a igreja de Deus aqui na terra é como um organismo, com cada membro deste corpo tendo uma função para que todo o corpo seja beneficiado. E neste corpo tu és a cabeça, Senhor. É o Senhor quem dirige os movimentos dessa igreja. A pessoa do Espírito Santo que nos conduz. E ele, o Espírito Santo, diz para cada um de nós qual é a nossa função neste corpo. Ó Senhor, nesta noite eu quero te rogar que o Senhor toque no coração, na vida de cada filho seu, para que ele se envolva na pregação do Evangelho com o dom que o Senhor deu a ele. Espírito Santo, abra a mente
do entendimento para que ele perceba qual é a capacidade que o Senhor deu de presente para ele. Nós vamos para casa, os que estamos na igreja, os que estão assistindo pela internet, todos nós precisamos desta bênção e que essa semana seja com a sua companhia, Senhor. Nós oramos, fazemos esta prece em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero te convidar